sempre inicio apresentando meus contatos, tanto o meu site inclusive está fora do ar, deve entrar no ar nos próximos dias novamente. Também apresento as minhas redes sociais, então qualquer dúvida eu estou disponível, principalmente nas redes sociais, que é onde mais as pessoas me procuram, pelo Instagram, pelo Twitter, Facebook, LinkedIn, né? Nós temos as principais redes sociais. Eu também sempre falo para as pessoas de alguns livros falando sobre investigação criminal tecnológica, e agora, nesse período de pandemia, sobre interceptação, investigação criminal, corrupção, né? Está para sair nosso livro sobre corrupção, enfrentamento da corrupção, e um novo livro sobre fake news. Mas, enfim, quando a gente fala em internet, né, fala em cyberbullying, a gente vai refletir um pouco sobre a construção da cidadania do jovem, sobre alguns direitos fundamentais que estão previstos na Constituição Federal, sobre o direito à liberdade, o direito à fraternidade, à propriedade, o direito inteiro à incolumidade física e também à incolumidade psicológica respeitada. Isso é uma reflexão que tem que ser levada para o ambiente educacional. O jovem, muitas vezes, ele sofre esse tipo de problema e ele tem dificuldade para expor isso. Então, é muito importante todo esse trabalho dos educadores nesse sentido. E eu tenho falado um pouco sobre a internet hoje. Em 2019, para vocês terem uma ideia, em um minuto, 347 pessoas fizeram publicações no Instagram, 180 milhões de pessoas enviaram e-mails, 4,8 milhões de pessoas utilizaram a ferramenta Gift, também 3,8 milhões de pessoas fizeram pesquisas no Google, em um minuto, no Netflix, mais de 690 mil horas de vídeos são assistidos em um minuto, mais de 41 milhões de mensagens são enviadas pelo Telegram e pelo WhatsApp, e eu falo tudo isso para a gente já começar pensando um pouquinho sobre a tecnologia, né? Sobre as interferências da tecnologia na vida das pessoas. Porque em outras épocas, o problema do bullying era um problema restrito muitas vezes a uma esfera pessoal, a uma esfera física da pessoa. Era o cidadão que ficava humilhando o outro na escola, era aquele jovem que passava a ameaçar outro jovem e se apropriava do lanche de outro jovem, ou inventava algum apelido, algum problema dessa natureza. E quando a gente pensa um pouquinho sobre a escola, sobre a tecnologia, sobre os recursos tecnológicos, a gente passa a perceber que existe uma potencialização desse tipo de problema por intermédio desses recursos e a partir do advento da tecnologia na vida das pessoas. Então, muitas vezes, na verdade, cada vez mais a tecnologia ela vai fazendo parte do nosso dia a dia. Isso é indissociável do ser humano e aí fica muito difícil evitar que esse tipo de ação, como o bullying, como essas ofensas praticadas, que eram praticadas pessoalmente pelas pessoas, passem também a ser praticadas virtualmente. Olha que interessante, um estudo do IBGE de abril desse ano. 79% dos brasileiros têm celular. Então, você vê, boa parte da população brasileira utilizando o celular, e a grande maioria desses celulares são smartphones, são equipamentos que possuem internet, são equipamentos que vão permitir a comunicação entre pessoas, e o grande problema é que quase que a totalidade das pessoas não tiveram a chamada educação digital. Eu tenho defendido, inclusive, a criação da disciplina, o uso ético e seguro dos recursos tecnológicos, a criação da disciplina para os jovens. Inclusive, eu tenho apresentado há alguns anos, na verdade, desde 2011,
Eu tenho encaminhado sugestões para alguns deputados, principalmente da região, sugerindo a apresentação de um projeto de lei em que essa disciplina passe a ser obrigatória em todas as escolas. Eu sei que já existe toda uma preocupação com essa temática, em que pese não existir uma disciplina específica com essa finalidade, né? Mas isso é uma preocupação nossa. E uma outra questão também interessante, hoje as pessoas utilizam bastante a internet, a utilização dos recursos tecnológicos para fazer transações bancárias, principalmente nesse período pós-pandemia, né, pós-Covid-19. Uma matéria publicada na revista Exame indicou que o número de usuários de internet com internet banking foi de 49% para 57%. Qual que é o problema? Aquele cidadão que não tem conhecimentos mínimos sobre utilização com segurança desses recursos, ele passa a fazer transações pela internet, ele passa a fazer transações eletrônicas pelo internet banking. E qual que é o grande problema? O grande problema é que ele, sem esses conhecimentos mínimos, ele acaba se tornando uma pessoa suscetível a sofrer golpes, fraudes ou qualquer situação aí dessa natureza que faça com que ele tenha algum prejuízo ou algum transtorno indevido. Continuando falando ainda um pouquinho sobre a internet, olha só, em 2013, uma matéria interessante, falava lá do canal Tech, falava o seguinte: namoros que começam online geram casamentos mais estáveis, aponta a pesquisa. O que vocês acham? Será que isso ajuda, atrapalha relacionamentos? E um momento mais recente, na verdade, uma matéria desse ano, eles já falaram diferente. A tecnologia é causa de discussão entre 80% de casais, né? E hoje a questão do divórcio tem muita relação também, as separações, tem muita relação com a tecnologia. E aí, esse estudo indica também o seguinte: entre os motivos da briga estão o uso excessivo de celular e segredos online, né? E as duas questões estão interligadas, né? Então, isso é uma preocupação muito séria também. Utilização de e-mails, salas de bate-papo, isso era muito comum. Eu já fazia um tempinho que eu não falava sobre esse tema, né? Eu não apresentava palestras sobre esse tema, e aí eu li lá, salas de bate-papo. Hoje não é tão comum isso, mas ainda assim existem crimes praticados em salas de bate-papo, tá? Existem sim, e nós podemos muitas vezes atribuir a autoria desses crimes. A Polícia Civil do Estado de São Paulo tem condições de investigar crimes, inclusive praticados pelas salas de bate-papo. Falando até em Polícia Civil do Estado de São Paulo, quero agradecer e cumprimentar o delegado seccional de polícia, o Dr. Charles Wilson de Oliveira, ele que foi um grande estimulador desse tipo de evento relacionado com a educação digital. Também o delegado diretor do Departamento de Polícia Judiciária, o Dr. João Pedro Arruda, delegado-geral de polícia, o Dr. Rui. Enfim, toda a hierarquia nossa tem apoiado esse tipo de medida e entende que a Polícia Civil, além de investigar crimes, ela tem também um papel muito importante na prevenção especializada desse tipo de crime, desse tipo de conduta que seja inadequada. A utilização de comunicadores instantâneos também é um outro tipo de fato que esses comunicadores instantâneos, eles muitas vezes agravam esse tipo de problema, agravam o problema do bullying, e seja pelo WhatsApp, muitas vezes você vê ofensas sendo praticadas por intermédio do WhatsApp, Telegram e outros comunicadores instantâneos que são menos utilizados, mas que também são utilizados para a prática de crimes. Eu ontem, antes de dormir, na verdade nessa madrugada, né, algumas horas eu estava revisando esse tema e atualizando a apresentação, e eu observei que a primeira vez que eu apresentei uma palestra sobre cyberbullying, e foi no ano de 2011, eu falei sobre redes sociais, e é interessante que eu falava sobre o Orkut. Então, o Orkut, o maior problema naquela época, quanto a cyberbullying, era o Orkut. Então, o cidadão criava um perfil e ofendia pessoas pelo seu perfil pessoal ou por um perfil falso, e em algumas situações ele fazia diferente. Em algumas situações, o cidadão, o que ele fazia? Ele criava um perfil falso.
E isso era um grande desafio, a identificação do autor desses perfis nessa época, né? Passamos por várias situações, né? Hoje, felizmente, estamos num momento aí que temos mais facilidade para a identificação desses perfis falsos. E eu me recordo que eu utilizava, quando eu falava sobre esse tema, um exemplo de uma comunidade do Orkut criada para ofender uma professora. E depois, os pais desses jovens, eles foram responsabilizados, não criminalmente nesse caso, mas no âmbito civil. Eu me recordo que a indenização que tiveram que pagar foi no valor de R$ 7.000. Então, isso é uma questão que potencializa esse tipo de problema. Tenho falado também que, então, cada vez mais os recursos tecnológicos fazem parte da vida das pessoas, e com a chamada internet das coisas, existe diversas tecnologias que são vestíveis, né? Então, o próprio smartphone que está a todo momento ao lado daquela pessoa, aquele relógio que permite o monitoramento de tudo que aquele indivíduo está fazendo, outras tecnologias porque quando nós falamos em internet das coisas, nós falamos a relação entre objetos e internet, né? Então, tudo isso vai tornando mais frequente a utilização desses recursos tecnológicos e, por consequência, uma ação contra esse jovem praticada por um recurso tecnológico, os efeitos são ainda muito mais danosos, né? Então, muitas vezes, esse tipo de ofensa, então, praticada no ambiente virtual, ela vai ter muito mais consequências negativas do que se fosse praticado no mundo real, né? E violência, né? Quando a gente fala sobre o bullying, fala sobre o comportamento violento, é importante considerar, no primeiro aspecto, o seguinte: que tipo de violência que estamos abordando? Estamos abordando a violência física? Sim, muitas vezes existe a questão da violência física, mas existe também a violência verbal, a pessoa xingar outra, a pessoa ofender, a pessoa praticar também a violência psicológica. O jovem muitas vezes ele fica sofrendo esse tipo de violência, ele tem dificuldade para se abrir sobre isso, e isso vai ter reflexos inclusive no ambiente escolar. Por isso que vai ser muito importante que o educador ele consiga perceber essa diminuição do rendimento do aluno. Sempre que existe alguma diminuição no rendimento do aluno, algum problema dessa natureza, existe alguma causa. Pode ser um problema como uma eventual depressão, pode ser até mesmo um abuso infantil, ou, o que é mais comum, problemas relacionados com o bullying, essa reiteração de ofensas. Inclusive, como você sabe, né, a própria LDB, ela prevê, foi aprovado recentemente uma alteração que estabelece a importância da conscientização sobre o enfrentamento do bullying e do cyberbullying, né? Então, isso é uma preocupação séria, é uma preocupação, inclusive, prevista, né, na LDB. E também existem outras leis, leis brasileiras, que procuram obrigar determinados órgãos a promoverem essa conscientização sobre os perigos do bullying e sobre o enfrentamento desse tipo de problema. Outro tipo de violência, violência sexual, sextorção e outras violências que podem ter relação com isso. Além disso, a violência virtual, quando se fala em uma violência virtual, então, ela tem reflexos na vida real das pessoas. Eu já ouvi em outras épocas as pessoas falando o seguinte: olha, se a violência virtual não tem o que fazer, isso não é crime, isso não é contravenção, isso não é ato infracional, porque é feito no ambiente virtual, não é nada disso, né? Falar um pouquinho das raízes da palavra bullying, né? O bullying é um termo que representa o valentão, o brigão, o mandão, o agressor. É por isso que as pessoas passam a utilizar esse termo. O conceito de cyberbullying é uma violência física ou psicológica que tem um caráter intencional e repetitivo. Então, a pessoa tem a intenção de praticar esse tipo de violência
e isso praticado de forma repetitiva, de forma reiterada. Não é uma pessoa chamar outro de forma pejorativa uma vez, é falar isso constantemente, né? Então, só para o pessoal que está acompanhando a nossa apresentação, estamos no conceito, falando sobre o conceito desse tipo de prática, desse tipo de conduta ilícita. E é necessário também um caráter intencional. Então, o perpetrador, né, o atacante, aquele que pratica esse tipo de conduta, ele tem um objetivo de atingir aquela pessoa. Né? Não é desproposital, ele tem um propósito sim, e por mais que ele não imagine as dimensões desse tipo de ação, ele objetiva sim atacar a vítima, quando ele ofende, quando ele chateia, quando ele ameaça, quando ele pratica qualquer tipo de violência, conforme abordado anteriormente. É interessante que o bullying ele tem uma ou mais vítimas, assim como aquela vítima ela pode sofrer isso de várias pessoas. Dificilmente o cidadão, eu acho que se vocês pensarem nisso, vocês não vão se lembrar algum momento que alguém ofendeu vocês no ambiente escolar, né? Ou alguém praticou isso de forma reiterada. Isso, infelizmente, é muito comum. O que não é comum é o enfrentamento. Hoje existe um maior enfrentamento desse tipo de problema. Muitas vezes a vítima não tem como se defender desse tipo de problema. Inclusive, eu quero indicar o livro da Ana Beatriz Barbosa Silva, que tem vários livros, mas ela tem um livro sobre bullying, né? Mentes Perigosas nas Escolas, para quem não leu ainda esse livro, vale a pena, muito bom. Falar um pouquinho para vocês sobre os motivos do bullying. Geralmente o ofensor ele identifica alguma característica diferente da pessoa, alguma característica física, né? Alguma característica intelectual, alguma característica racial, ou sexual, ou religiosa. Então, ele vai se ater a alguma dessas questões. Ou é porque da religião desse indivíduo, ou é porque do corpo dele, né? E a vítima, muitas vezes, ela tem receio de pedir ajuda. Muitas vezes nem sabe também para quem pedir ajuda, para quem ela pode solicitar apoio. Será que a escola? É interessante que hoje, com a questão da mediação, por exemplo, e projetos como o Conviva, existem caminhos que são expostos para o aluno de forma reiterada. Então, isso é muito importante, porque hoje os educadores insistem que o jovem tem onde pedir ajuda. Mas, além disso, ele pode pedir ajuda também no âmbito familiar, ele pode pedir ajuda também para um responsável, para uma pessoa que possa interferir e impedir que isso ocorra. Um outro detalhe, quanto ao agressor, né? Por que alguém pratica bullying? Geralmente, ele tem inveja da vítima. A vítima tem melhores atributos intelectuais, por exemplo. Ou aquele criminoso ele já tem um instinto agressivo. Quando nós falamos em instinto agressivo no ambiente escolar, uma constatação que a gente observa na delegacia de polícia, considerando aquelas ocorrências que chegam até alguma delegacia de polícia em razão de atos infracionais perpetrados por jovens, por adolescentes, contra outros adolescentes. Se percebe que esse jovem ele sofre violências ou já sofreu determinadas violências e ele acaba reproduzindo isso no ambiente escolar. Então, muitas vezes, se aquele jovem ele pratica alguma violência física contra outra pessoa, na grande maioria das vezes ele sofre ou sofreu aquela violência física. No âmbito das violências sexuais também isso é muito comum. É muito comum porque você percebe que aquele jovem que sofreu alguma violência sexual, ele acaba reproduzindo isso. Então, por isso que é tão importante essa acuidade por parte dos educadores. Muitas vezes o agressor ele tem um certo complexo de inferioridade, seja inferioridade intelectual, inferioridade física ou não, outro tipo de inferioridade, e aí ele acaba desenvolvendo um complexo de inferioridade que ele sente muito ódio, né? Ele não gosta de quem ele considera melhor do que ele,
isso vai estimulando ele a perpetrar esse tipo de conduta. A vontade também de se autoafirmar, vontade de se destacar, que é aquela vontade de se aparecer. Outra questão, o sadismo, né? A vontade de perpetrar dor a alguém, né? A vontade de causar algum sentimento de tristeza contra outra pessoa, eventuais traumas que esse jovem tenha sofrido, tudo isso então pode ser relacionado com o perfil do agressor. Por que o agressor ele age dessa forma? Ou como que ele justifica isso? Porque dentro da estrutura psicológica dele, ele tem que ter uma justificativa para isso. Né? Dificilmente ele não tenha dentro dele uma justificativa. E podem ser esses traumas, pode ser a vontade de manipular, a vontade também de negar algo que esteja dentro dele. Muitas vezes a família do agressor, ela não sabe disso, e aí a partir do momento que o educador entra em contato com a família e expõe isso que está acontecendo, a família pode ajudar a evitar que esse tipo de fato se repita, mas muitas vezes temos um problema muito mais sério, que é a situação em que aquele jovem, que a família do jovem não está interessada com esses fatos. Muitas vezes a família não está nem aí. E nesse fato vai ser um pouco mais difícil lidar com esse tipo de problema, né? Porque a família ela tem um papel muito importante na preparação desse jovem, né? O problema da educação do jovem não está, né? Não é uma questão de educadores, né? Os educadores, as escolas, elas vão oferecer uma educação formal para o jovem, mas a educação que tem que partir dele, né, da família, isso tem que vir do berço, né? Os pais, eles precisam acompanhar o que os filhos fazem, saber o que eles estão fazendo e educar eles, né? Promover a chamada educação, disciplina positiva, para que aquele jovem ele consiga viver bem em sociedade, ser uma pessoa do bem. E quanto às vítimas, o primeiro aspecto, o receio de pedir ajuda. Então, muitas vezes a vítima ela tem medo, ela tem receio de pedir ajuda. Muitas vezes o isolamento é um outro problema. Então, o jovem ele se sente isolado, ele acha que ele não tem para quem pedir apoio, ou ele acha que a família não entenderia esse fato. Então, isso é um problema que acomete as pessoas, e aí ele não tem nem meio familiar, ele não tem nenhum amigo a pedir ajuda, só resta ele pedir ajuda no ambiente escolar, procurar algum professor, procurar um mediador, procurar alguém da direção que possa colaborar com esse tipo de problema, né? Possa oferecer soluções, que possa ajudá-lo. Além disso, muitas vezes o jovem ele tem um certo sentimento de culpa, ele acha que ele que é o culpado pelas ofensas que ele está sofrendo. Isso é uma característica, muitas vezes, essa questão do sentimento de culpa, porque o jovem ele acaba se culpando. Ah, mas as pessoas estão me ofendendo porque eu sou muito obeso. As pessoas estão me ofendendo porque em razão do tamanho da minha orelha, em razão do tamanho do meu nariz, em razão dos meus olhos, enfim. Ao invés dele pedir ajuda, ele se culpa por isso, acaba dificultando bastante a, a, a vontade dele pedir ajuda. Ele muitas vezes pode não pedir ajuda por isso. 10% dos alunos sofreram bullying, segundo uma pesquisa da USP. E eu acredito hoje que isso em 2008, né? Mas eu acredito que o percentual de jovens que sofreram bullying é muito, muito superior a isso. E o papel das testemunhas. Essa é uma outra questão também. Muitas vezes as testemunhas, as pessoas que estão acompanhando esse tipo de problema, eles não querem se envolver. E até mesmo porque eles têm medo. Olha, se eu ajudar esse jovem, pode ser que eu sofra bullying também. Então, aquelas pessoas que estão acompanhando o que está acontecendo, os outros colegas da sala, porque muitas vezes o bullying é praticado por um grupo contra um ou mais jovens, né? Um ou mais colegas. E a grande maioria fica inerte. A grande maioria não faz nada, deixa que isso ocorra.
E por que eles não querem se envolver, né? Muitas vezes eles até acham graça disso, e isso representa um estímulo para a prática desse tipo de conduta. Também, muitas vezes eles ficam omissos, deixam para lá, eles dizem, eles são egoístas, falam o seguinte: se a ofensa não é com eles, não tem problema. E também, a maioria tem medo. E se ele denunciar, ele pode sofrer alguma agressão física por parte dos autores dessas condutas, né? Por parte de quem pratica essas ameaças, ou essas mais variadas formas de violência, ou até mesmo, como falado anteriormente, ele tem receio de se tornar também uma vítima desses fatos. Então, é um grande problema que essas testemunhas não querem se envolver. E como que esse bullying muitas vezes é praticado? Muitas vezes isso parte de comentários, seja um comentário dentro da sala de aula, seja um comentário no ambiente virtual, num grupo do WhatsApp das pessoas que são daquela sala, ou em alguma rede social. Imagina, a vítima publica uma foto e a outra pessoa vai lá e faz um comentário ofensivo àquela pessoa. É interessante vocês saberem que qualquer pessoa pode denunciar esse tipo de conduta. Como assim? Se você vê um cidadão ofendendo o outro ou comentando de forma ofensiva a foto de outra pessoa, você pode clicar naqueles 3 pontinhos que ficam ao lado da publicação, e aí você pode denunciar perante a rede social, no caso, geralmente pelo Facebook, você pode denunciar esse comentário. Nesse caso, o Facebook vai analisar esse tipo de comentário, pode ser que o próprio Facebook apague, se a vítima não apagar o comentário. Em alguns casos, existe até a possibilidade do perfil utilizado para essas ofensas ser suspenso ou até mesmo desabilitado, como realmente recentemente ocorreu aqui no Brasil, em razão do Facebook ter tirado do ar diversos perfis utilizados para a difusão de notícias falsas, de fake news. Além disso, como que é praticado? Muitas vezes com brincadeiras, com gracejos, fazendo piadas que atingem aquela honra subjetiva daquele indivíduo, daquela vítima. A humilhação também é muito frequente, é uma forma de atingir a vítima. A agressão, o abuso, muitas vezes até tem relação com abusos, mais variados abusos podem ser praticados nesse contexto de bullying. E a extorsão, a pessoa passa a exigir dinheiro, isso infelizmente é muito comum. Um jovem passa a exigir que o outro entregue um lanche para ele, que o outro entregue o dinheiro que seria usado para adquirir um lanche, por exemplo. Tudo isso poderia acontecer no ambiente, na educação pública. Já existe a questão da merenda, né? A merenda escolar. Então, a chance é um pouco menor, mas a gente observa, inclusive, casos que são reportados nas delegacias da defesa da mulher, porque o jovem ele é atendido nesse tipo de unidade policial, caso exista naquela cidade, e temos visto muitas situações de que o autor do ato infracional, sendo adolescente, ele passa a retirar objetos da vítima. Então ele fica com a caneta da vítima, ele obriga a vítima a entregar um caderno ou algum outro objeto de valor. Então, de todas essas formas, esse tipo de conduta pode ser praticado. Existem muitos casos extremamente trágicos que fatos muito graves foram praticados por pessoas que sofreram diversas ações, diversas violências desse tipo no período escolar ou na fase da infância ou juventude. O caso de Realengo, por exemplo, ou um caso que chamou ainda mais atenção, um caso de 2 jovens que tiraram a vida de vários colegas. Nessas 2 situações foi constatado a relação com violências psicológicas, violências verbais sofridas por esses jovens. Então as pessoas pensam que isso é só um problema de jovem, que isso não tem repercussões mais sérias, mas infelizmente
os maiores casos de crimes praticados no ambiente escolar tiveram sim relação com esse tipo de conduta, com esse tipo de violência. Um outro ponto é que o assediado ele se sente culpado por isso e que a dor, a humilhação, como eu coloquei na apresentação, sofridas por esse jovem, por essa vítima, isso vai alimentando um bullying, isso vai fazendo com que isso aumente. Por isso que sempre que isso aconteça, é necessário imediatamente aquele que sofre esse tipo de conduta, ele se posicionar, ele dizer que ele não aceita esse tipo de ofensa, que ele não concorda com esse tipo de violência. E as consequências, um outro ponto importante é falar um pouquinho sobre as consequências. A primeira consequência é o estresse. Aquele cidadão ele pode ficar extremamente estressado. Isso vai ter interferências no rendimento escolar daquele jovem, na esfera familiar também. Os pais responsáveis eles devem observar qualquer mudança brusca no comportamento do jovem, aquele jovem que ele vai ficando mais isolado, vai ficando mais triste. Os pais devem observar isso, porque, como eu já falei inicialmente, isso pode ser consequência de bullying, pode ser consequência de eventual depressão, de eventuais abusos que esse jovem esteja sofrendo, inclusive abusos sexuais. Por isso que é muito importante observar esse tipo de problema. O que chega às vezes na delegacia é que o pessoal demorou muito para perceber, né? Infelizmente acontece bastante isso e existe uma certa demora, né? Até mesmo porque quando se fala em mudança brusca de comportamento, não é tão brusca assim, né? O jovem ele vai entrando em uma decadência, né? E é muito importante observar essa decadência no estado emocional dele. Dificuldades nos relacionamentos, esse jovem ele passa a não querer se relacionar, a não querer nem conversar com as pessoas, a não querer ir à escola, a não querer encontrar seus amigos. Ele vai ficando, isso vai aflorando bastante o emocional dele. Isso também tem relação com a evasão escolar, que é uma consequência, problemas com bulimia, anorexia, o cidadão passa a comer bastante, né? Isso vai se tornando uma doença psico... Ah, isso vai atingindo o psicológico dele, psicossomática, né? Uma doença psicossomática, isso vai atingindo o emocional dele, ele vai somatizando tudo isso vai tendo interferências na forma dele lidar com as pessoas, na forma dele se posicionar. Isso pode causar uma tristeza muito profunda, porque esse jovem, ele não quer ter convívio com outras pessoas, porque ele sabe que alguém vai falar aquele apelido dele, por exemplo. A questão da ansiedade, problemas relacionados com o suicídio. Infelizmente, diversos casos de suicídio tiveram relações com o problema do bullying. Também a questão da violência, então isso pode ocasionar episódios de violência, isso pode fazer com que o jovem pratique violências contra outras pessoas, contra animais, contra familiares, né? Ele passa a se tornar uma pessoa agressiva e ele passa até mesmo a tentar reproduzir aquele tipo de violência que ele sofre contra outras pessoas. Eu tenho falado que o cyberbullying, ele muitas vezes, o próprio bullying, ele tem muita relação com pequenas brincadeiras, pequenas ofensas, pequenas violências, que na verdade podem se tornar grandes tragédias. E como que o cyberbullying ele pode ser praticado? O que vocês acham? Quais são os recursos tecnológicos para esse fim? Imagine uma aula sendo praticada por intermédio dessa ferramenta aí que estamos utilizando para conversar. O jovem, vários alunos conversando, utilizando o chat dessa ferramenta, ele poderia colocar o apelido do jovem lá, fazer alguma ofensa, fazer algum comentário que atinge aquele jovem. Nesse sentido também, a questão das redes sociais, principalmente Facebook, Instagram e Twitter, esse tipo de rede social pode ser utilizado para ofender jovens, para publicar fotos ofensivas contra jovens.
Então, o cidadão está na sala de aula e aí ele cai da cadeira, alguém tira uma foto, alguém filma, ou alguém tem alguma imagem dele, ele coloca isso em uma rede social, a vítima fica com vergonha muitas vezes de denunciar o comentário para que aquela rede social exclua a foto, exclua aquele vídeo, exclua aquele comentário, mas a própria vítima pode fazer a denúncia também, ou pessoas conhecidas que denunciem esse tipo de conduta. O WhatsApp, isso tem sido muito comum. Ocorreu um caso relacionado com ofensas de pessoas aqui em grupos de WhatsApp aqui da região, um caso até que recente. Eu atendi uma dessas vítimas, eram 12 ou 13 vítimas, mas eu atendi algumas delas e uma delas veio aqui falar que queria praticar suicídio, né? Foi necessário encaminhar esse jovem para um setor, para um psicólogo e para que isso fosse trabalhado adequadamente, né, por profissionais especializados. Mas isso pode ter reflexos, inclusive, nesse sentido, né? A utilização de celulares, aplicativos de comunicação, e-mails, sites, blogs. A pessoa muitas vezes, eu já vi vários casos, inclusive já investiguei casos dessa natureza, que criminosos, e todos esses casos, os autores eram adultos, né? Não eram adolescentes, mas eles criaram blogs para ofender vítimas, para publicar fotos indevidas de vítimas. E quando se fala em foto indevida, seja foto com conteúdo sensível, como foto íntima da vítima, fotos que aquela pessoa está sem roupa, por exemplo, como também fotos normais, mas fotos modificadas, fotos que sofreram alterações, por exemplo. O YouTube pode ser utilizado também para esse tipo de conduta, mas um ponto importante é não esquecer que qualquer pessoa pode denunciar esse tipo de comentário perante as redes sociais, não só a vítima. E para que esse conteúdo seja retirado. E tratando-se de um caso relacionado com crime, tratando-se de crime ou de ato infracional, é sempre muito importante apresentar essa ocorrência em uma delegacia de polícia, porque o policial civil vai estar preparado para atender esse tipo de conduta indevida. A Academia de Polícia tem preparado bastante os seus integrantes para oferecer um atendimento muito eficaz e muito humano quanto a esse tipo de conduta. Nesse sentido também, então é importante que as pessoas procurem ajuda, né? E existem diversos crimes que podem ser praticados, porque às vezes a pessoa pratica esse tipo de conduta e acha que ele não está incorrendo em nenhum delito. Mas existe o crime de falsa identidade, existe o crime de constrangimento ilegal. O que é a falsa identidade? Sabe quando vai ocorrer o crime de falsa identidade, ou se o autor for adolescente, o ato infracional de falsa identidade, quando o criminoso ou adolescente infrator, ele cria um perfil com a foto da vítima e ele se passa pela vítima. Então, nesse caso, ele pode incorrer nesse tipo de crime ou nesse tipo de ato infracional. O constrangimento ilegal, que ocorre quando a pessoa obriga outra a fazer algo que não é do interesse dela. Ele obriga uma vítima a fazer algo. Ele obriga uma vítima a, a, a fazer algo que seja do interesse dele, a enviar uma foto íntima, por exemplo. Ele obriga a vítima a dar dinheiro para ele. Ele obriga a vítima a não ir na escola, a não participar. Imagine um teatro infantil que o autor diz para a vítima que se ela for, ele vai agredi-lo, né? Então, tudo isso pode ser considerado. Outro ponto interessante também, a questão da ameaça. Então, pode ocorrer ameaças, crime de ameaça, né? Ameaçar alguém, dizer que vai produzir um mal injusto contra essa pessoa, a questão da difamação, a injúria, a calúnia, que são crimes contra a honra. A pessoa sai falando que o autor cometeu um crime ou cometeu um ato infracional, ou ele xinga a vítima, ele profere algum xingamento, né? Nesse caso, ele incidiria no crime de injúria. Ele xinga ele de baleia assassina, 4 olhos. Dependendo do xingamento, ele pode incorrer em difamação, no crime de injúria,
ou ele passa a reportar um fato que atinja ele, atinja a honra dele, como por exemplo, olha, aquela pessoa ali, ele foi abusado quando era criança, ou aquele jovem é usuário de maconha, ou aquele jovem, ele, por exemplo, ele subtraiu as provas da escola e por isso que ele foi bem. Enfim, pode existir algum desses crimes, ameaça, a calúnia, difamação ou injúria. O problema do racismo também, muitas vezes, por questões raciais, alguém pode sofrer bullying e são crimes que precisam ser investigados. Um detalhe, uma pergunta que sempre fazem, e se tratar-se de uma criança, né, o que fazer? A polícia pode fazer algo? Não, a polícia não tem muito o que fazer se o autor é uma criança, mas é necessário procurar o conselho tutelar, que o conselho tutelar tem condições de oferecer um atendimento nesse tipo de situação. Como que isso vai ser combatido? Como combater esse tipo de problema? Se combate isso com a família ela tem que receber essas informações, a criança ou o adolescente tem que ser estimulado a falar para a família sobre o que está acontecendo. A escola também, o jovem ele pode procurar quem? Pode procurar o mediador, o professor, o diretor, ou qualquer integrante do corpo docente que possam colaborar com o jovem e oferecer esse atendimento. O conselho tutelar, dependendo da situação, também pode ser necessário o acionamento do conselho tutelar, ou o próprio jovem pode entrar em contato com o conselho tutelar, eles vão oferecer um atendimento específico para ele. E se tratar, caso for uma situação de crime, caso for uma situação de ato infracional, essas ofensas elas podem ser apresentadas em uma delegacia de polícia. Cidades maiores que possuem DDM, caso a vítima seja criança ou adolescente, eles podem procurar uma DDM, uma delegacia especializada, ou ele pode procurar qualquer outra delegacia e esse cidadão ele terá um atendimento adequado. E o que fazer, né? Como combater esse tipo de problema? Temos defendido a necessidade do enfrentamento multidisciplinar. É necessário uma atuação conjunta. Quando fazemos esse tipo de evento, quando participamos de um evento dessa natureza, quando os educadores promovem essas reflexões que estão sendo promovidas hoje, é um momento muito importante porque as pessoas passam a pensar sobre isso e acabam levando essas reflexões para o ambiente escolar, para a sala de aula. Então, isso tem que envolver esse tipo de medida, esse tipo de reflexão, tem que partir da família, tem que partir também no seio estudantil. Os professores eles devem abordar esse tipo de tema em sala de aula. Os órgãos do governo eles devem tornar frequente a conscientização sobre os males desse tipo de problema. A sociedade civil organizada, ela deve também participar. Temos defendido mais políticas públicas no sentido de enfrentar esse tipo de problema. E um outro ponto é a questão da conscientização. A conscientização do jovem, né? A conscientização do ser humano sobre a dignidade dos outros seres humanos, a importância de respeitar a dignidade desses seres humanos, a importância de respeitar os direitos fundamentais, a pedagogia do respeito ao próximo, né? A lei do amor, né? Por exemplo, existe um trecho que eu sempre uso quando eu falo sobre esse tema, do Evangelho de São Lucas. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Então, assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. A chamada regra de ouro do Evangelho, né? É aquela ideia de o que eu não quero para o meu próximo, né? O que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo, né? O que eu não quero que alguém faça comigo, eu também não devo fazer com o meu próximo. Então, essa questão do respeito da dignidade dessas pessoas. Então, eu encerro a minha participação na análise sobre essa temática e me coloco à disposição para eventuais perguntas sobre esses assuntos. Doutor,
A gente tem acompanhado um debate bastante intenso no Congresso Nacional sobre a criação de uma legislação para o combate de fake news, né? Então, tem um debate bastante intenso por lá nesse sentido. Como que está a nossa legislação no caso daqueles que cometem cyberbullying? É possível responsabilizar criminalmente? Tem uma legislação já específica para aqueles que cometem cyberbullying? Aquele que pratica o cyberbullying, ele pode ser responsabilizado criminalmente. Existe legislação que pese não ser uma legislação que estabelece especificamente o cyberbullying, né? É crime praticar o cyberbullying. Não existe especificamente uma legislação criminal que utilize essa terminologia. Porém, existe sim todo um respaldo legal. Sempre que alguém for vítima de um cyberbullying, muitas dessas condutas elas são possível então em que pese não existir o crime de cyberbullying relacionado com a ameaça pela internet, existe o crime de ameaça que é enquadrado nesse caso. Em que pese não existir o crime de difamação praticada por meios eletrônicos, existe sim o crime de difamação. Então não importa o meio, aquele jovem que pratica esse tipo de conduta, ele é responsabilizado, as polícias judiciárias, né, a Polícia Civil, a Polícia Federal, de atribuir a autoria desse tipo de crime, e essas pessoas elas são condenadas. Eu tenho falado, praticamente todos os casos que eu acompanhei, foi possível identificar esses autores. Foi possível identificar quem praticou esse tipo de conduta indevida. No que concerne a lei que trata de fake news, existem mais de 40 ou 50 leis que tratam desse tema, entre Câmara Federal e Senado. O grande problema, nós temos um legislativo extremamente oportunista, cheio de interesses obscuros e que adoram a mídia. Então, eles são extremamente midiáticos. A gente fica muito revoltado porque a gente está falando sobre fake news. E olha, existem bons projetos. O projeto que está aí para ser aprovado, ele é um projeto interessante. Ele tem aspectos muito interessantes, sim. Mas foi um projeto aprovado praticamente a toque de caixa. É um projeto midiático. Eu tive a oportunidade de assistir o relator do projeto falando sobre ele. Sofrível. Então, infelizmente, falta muito o respaldo técnico para esse tipo de discussão. Isso aí tinha que ser muito melhor discutido, mas assim, o projeto que está hoje, ele poderia ser muito melhor, mas ainda assim, eu acredito que é possível, que ele é interessante, eu acredito que ele não viola a liberdade de expressão, não se trata de censura prévia, porque existe essa preocupação também. Um projeto que eventualmente, né, tente atingir a liberdade de expressão, isso aí é complicado. Isso aí seria totalmente contrário. Mas ele aborda muito a importância do papel dessas redes sociais, porque eles devem fazer muito para combater fake news e esse tipo de problema. Então, isso é interessante. Um outro ponto também, eu tenho defendido que alguns projetos de lei que criminalizam especificamente as fake news. Eu tenho defendido esse tipo de projeto, mas sempre deixe que esse tipo de projeto seja adequadamente discutido. E o ponto mais importante, que é a educação digital. Né? Não adianta nada eu ficar falando, vou criar uma lei que vai proibir fake news. Não vai mudar nada se não tiver educação digital. O grande segredo é sempre a educação. Né? A educação é o cerne de tudo. Né? Então, em que pese eu ser favorável a esses projetos, eu acho que tem que existir um incremento na educação digital para o uso ético e seguro dos recursos tecnológicos. Acho que foi isso que eu queria falar sobre essa indagação. Nós temos grupo de WhatsApp agora nas escolas para dar aula. Se um aluno postar alguma coisa que venha prejudicar o grupo, por exemplo,
alguma coisa para travar um celular, para que faça alguma coisa nesse sentido no grupo da escola, cabe alguma responsabilidade jurídica sobre isso? Eu posso abrir um boletim de ocorrência, alguma coisa? O que pode ser feito nesses casos? Pode existir, sim, esse tipo de delito, pode existir um crime, sim. Caso em um grupo, vamos imaginar, um grupo do WhatsApp, uma pessoa passe a utilizar um grupo do WhatsApp para ofender outro. É possível investigar os fatos, atribuir a autoria, caso tratasse de adolescente ou de adulto, né? E a partir daí ele seria responsabilizado. O que acontece é que existe uma linha muito tênue entre o que seria crime e o que pertenceria ao que seria respaldado pela liberdade de expressão, né? Algumas vezes, alguns comentários, até mesmo algumas críticas a certas condutas, a certos posicionamentos, ou até uma crítica à aula, por exemplo, isso pode até não ser considerado um crime, mas a partir do momento que aquele cidadão ele consegue, por exemplo, tornar indisponível o acesso àquela ferramenta, ele invade um dispositivo com esse objetivo. Em tese, pode existir o crime previsto no artigo 154-A do Código Penal. O crime 154-A do Código Penal prevê a chamada invasão de dispositivo informático. É notório que tem que existir uma subsunção, uma aplicação específica nesse tipo de crime, que o 154 prevê o seguinte, em resumo seria assim: invadir dispositivo informático mediante violação indevida de mecanismo de segurança, com o objetivo de obter, alterar ou excluir dado ou informação ou instalar vulnerabilidade para obter vantagem. Se enquadrando nesse caso, o infrator ele invadiu um dispositivo, ele teve o objetivo de obter, alterar ou excluir algum dado ou alguma informação, nesse caso, se for muito claro esse enquadramento, né, da conduta ao tipo penal, nesse caso, a polícia tem algo a fazer. Não sendo assim, não existindo um enquadramento muito próprio entre a conduta e aquilo que é previsto na lei, aí a polícia não pode fazer nada. Estou fazendo essa pergunta porque nós temos bastante grupo de WhatsApp da sala de aula, que os professores estão trabalhando. E um aluno postou um monte de coisa, estamos em contato com ele, ele postou um monte de coisas lá, e o objetivo dele é travar o celular de quem acessa aquilo lá. É por isso que eu estou perguntando isso. Esse é o objetivo dele. Ele não xingou, ele não fez nada, mas ele postou. Certo. Além da punição no âmbito disciplinar, né, da escola, que eu acho que talvez possa ser enquadrado, né, ele sofre alguma sanção disciplinar, além desse enquadramento, pode ser que ele tenha praticado algum crime, a gente teria que analisar muito bem. Mas assim, pode ser que exista, por exemplo, a contravenção penal de perturbação do sossego ou da tranquilidade da pessoa, ou perturbação do trabalho. A gente tem que ver onde que se enquadraria isso. Em tese, poderíamos pensar nisso. E aí, sendo ele um adolescente, ele poderia praticar um ato infracional por estar perturbando o trabalho das outras pessoas. De início, eu penso nesse enquadramento. É lógico que a gente teria que pensar com calma essas questões, mas de início, eu acho que seria cabível esse tipo de situação. A gente tem aqui a pergunta da Maria Lúcia, que é supervisora de ensino, gestora regional do Conviva, da diretoria de Taubaté. Então, o tema que ela colocou é agressor sadismo. Então, quando observamos que a aluna está sofrendo esta agressão, manipulação do agressor, que muitas vezes acontece pelo namorado ou companheiro, pois a vítima já deixou a família por também sofrer agressão. Como então iniciar a ajuda sem que a vítima tenha mais agressão? Ela agradece. É muito interessante isso, porque muitas vezes a vítima ela não quer ser ajudada, né? E muitas vezes, com isso, existe a questão da dependência emocional. Então, aquela vítima
que ela é dependente emocional do autor, aquela vítima que muitas vezes ela não aceita ajuda, ela muitas vezes vai ficar até brava se ela receber determinada ajuda, se ela receber o contato da polícia, do conselho tutelar, ou do mediador, do profissional, do servidor da educação que manterá contato. Isso é um problema muito grave. Mas sempre nesses casos, o que temos defendido, né, o que temos recomendado, é que exista uma participação por parte das pessoas que têm conhecimento desses fatos, no sentido de entrar em contato com os responsáveis, com os familiares e responsáveis que podem e devem interferir nesse caso, né? Então, quando falamos em atuação multidisciplinar, falamos isso porque é tão importante que as pessoas envolvam a escola, então a escola tem que estar envolvida, mas também os responsáveis, eles devem ter conhecimento desses fatos, muitas vezes até mesmo o conselho tutelar, porque geralmente são jovens, então o conselho tutelar, ele tem que ser acionado para que para que ele participe também das discussões sobre isso, e em certo momento será necessário uma conversa franca com esse jovem que sofre esse tipo de problema, e essa conversa, ela deve partir inicialmente da família, se for uma família estruturada, se for uma família que que tenha condições de lidar bem com isso, a família é imprescindível. Não sendo possível a família, é que será necessária essa atuação por parte da escola, por parte do conselho tutelar, e sempre que tratar-se de um crime, nesse caso, é necessário procurar a delegacia de polícia. Nesse caso, todos os servidores públicos que tiverem contato, né, com esse tipo de informação, eles são, inclusive, obrigados a apresentar esse problema, não só no âmbito disciplinar, né, caso tenha relação, né, não apenas nesse âmbito, mas também na delegacia de polícia, para que esses fatos considerados criminosos sejam devidamente apurados. Mas é uma questão delicada, realmente é uma questão delicada, e muitas vezes as pessoas não têm muito o que fazer, porque o abusado ou a pessoa que sofre, que ela tem uma relação abusiva, a menina com o namorado, ou o menino com a namorada, ou outro tipo de situação, ele não aceita, ele não enxerga, ele fica cego com esse tipo de situação. Isso acontece muitas vezes também quando ele se envolve com drogas, quando se envolve com prostituição, ou até grupos, que não é muito comum, mas já vi casos assim, grupos extremistas religiosos, situações dessa natureza, é que essa abordagem ela tem que ser multidisciplinar e ela tem que envolver todos os órgãos envolvidos, todos os órgãos que tenham condições de participar e de colaborar nesse enfrentamento, nessa intervenção. Obrigado, doutor Igor. A gente tem aqui também a pergunta do Alessandro Brandetti, que ele é vice-diretor da Escola Carlos Celso Leonarduzzi Santa Bertina. Ele pergunta: podemos considerar que os chamados memes configuram um ato de cyberbullying, uma vez que coloca em evidência a imagem de uma pessoa ou situação que ela se encontra? Eu fiquei na dúvida, ele falou memes, né? Sobre memes, é isso? Deve ter sido, né? Então, eu acredito que o cidadão que faz um meme de outro, que usa a imagem de outro, ele pode sim incorrer em crime ou em ato infracional, porque aquela imagem ela é ofensiva, aquela imagem, ela muitas vezes aquele cidadão, ele não tem autorização da vítima para usar a sua imagem. Então, já por usar a imagem da vítima, sem a autorização, ele pode até mesmo praticar o crime, ele pode mesmo incorrer em sanção civil, a vítima pode até ingressar com um pedido de indenização por danos morais contra aquela pessoa que está ofendendo ela, e dependendo do contexto que essa imagem é inserida, o autor ele pode incorrer em crimes como, por exemplo, um crime de difamação, né? Um crime de injúria, geralmente se enquadra na difamação, e também algumas contravenções que são relacionadas com esse tipo de problema, algumas contravenções penais que são relacionadas com esse tipo de conduta. Então, pode sim
seria enquadrado nesse tipo de situação. E o grande problema é que isso se viraliza muito que rapidamente. Então, em poucos minutos, todo mundo recebe cópia desse conteúdo. Isso é muito ruim. E para enfrentar esse tipo de problema, é muito importante, o quanto antes, tomar as providências e solicitar que essa pessoa apague esse tipo de conteúdo e que as pessoas que tenham esse tipo de conteúdo apaguem também. Sou supervisora de ensino, né, Irivane, da Diretoria de Ensino de Jales. E pegando o gancho da pergunta dos memes, eu gostaria de perguntar a respeito das charges. Outro dia eu acompanhei uma discussão na rede social dos chargistas brasileiros mais famosos, e eu gostaria de perguntar isso: até que ponto a charge entra como uma contravenção ou um crime, né? Em relação ao que está sendo exposto nessas charges. É interessante, quando a gente fala sobre esse tema, não dá para eu deixar de falar sobre uma análise valorativa entre direitos fundamentais, entre o direito à privacidade, à intimidade, entre o direito de imagem, dos confrontos desses direitos com os direitos relacionados com a liberdade de expressão. Tem um termo latino que a gente utiliza, o chamado animus jocandi, a vontade de brincar, de fazer uma piada, de fazer uma brincadeira, é o que os humoristas fazem. Muitas vezes, o que um humorista faz não é considerado um fato criminoso, porque isso está dentro da liberdade de expressão. E aí vocês vão falar, mas se o cidadão faz uma charge contra outra pessoa, e se teve esse sentido de humor, eu falaria para vocês um humor leve, né? Ele fez uma piada, fez uma brincadeira, muitas vezes a liberdade de expressão daquele indivíduo vai permitir que ele faça esse tipo de brincadeira, né? Agora, isso vai muito, até mesmo que se fosse diferente, todo político que fosse feito uma charge contra ele, ele ingressaria com uma ação contra essas outras pessoas, né? Contra quem faz a charge. O problema é que vai depender do caso. Cada caso vai ser uma situação, vai ser necessária uma análise sobre cada situação. Mas a partir do momento que isso é frequente, a partir do momento que existe insistência nesse sentido, existe mais chance de estar diante de um crime ou um ato infracional. Até mesmo porque quando a gente fala em político, fazer charge contra político, o político ou o servidor público, né, o funcionário público, ele também uma pessoa pública. E a sua imagem, muitas vezes, ela pode ser utilizada até um certo ponto, né? Existem alguns limites que, cada caso, isso vai ser devidamente analisado. Mas existem momentos, direitos fundamentais, eles não se colidem. Na verdade, a análise de direitos fundamentais, você vai analisar qual que vai prevalecer nesse caso, né? Não existe necessariamente uma colisão entre eles. Mas nesse caso, a vítima é um político, ou um funcionário público, um servidor público, uma pessoa pública. Nesses casos, a gente poderia dizer que existe uma maior flexibilidade. Mas e naqueles casos que a vítima, naqueles casos que a vítima, ela é uma criança, é um jovem, e que aquelas pessoas estão fazendo constantemente, imagina, estão distribuindo no grupo do WhatsApp da escola charges contra aquela pessoa, e de forma ofensiva, de forma que aquela pessoa está se sentindo mal. Então, a partir daí, a gente pode pensar em uma situação que seja enquadrada em algum crime ou alguma contravenção. Mas cada caso isso vai ser bem analisado, porque existem vários direitos fundamentais em jogo nesse tipo de análise. A dúvida nossa, eu já fui PME, que hoje estou como vice-diretor, gostaria que o senhor esclarecesse quanto à idade. A gente procura a Rede de Proteção Escolar, Conselho Tutelar, o CRAS, a saúde, né? Quando a criança, devido à gravidade do assunto, e quando procurar a delegacia,
no caso, conforme a gravidade, registrar um BO. Porque há muita discordância em termos da cidade. Uns falam que é 12 anos, 14 anos, 16 anos. Então, seria importante o senhor esclarecer para que nós soubéssemos como agir melhor na escola também. Um grande abraço, doutor. Um abraço, que esse Carlos é um grande amigo, Carlos Pietrobon. Mas eu não entendi ao certo. Quando procurar a delegacia de polícia, seria isso? Isso, porque há muita discordância sobre a idade. 12 anos é criança, 14 ainda também não pode fazer boletim de ocorrência. Se isso é devido conforme a gravidade da situação ou a idade? Qual seria a idade da gente também procurar a delegacia? Sempre que a pessoa é vítima de um crime, seja criança, adolescente ou adulto, pode-se fazer um boletim de ocorrência para os fatos serem investigados. Porém, nas situações que o autor daquela conduta, caso o autor seja uma criança, ou seja, pelo ECA, pela Lei 8.069, de 90, caso ele tenha até 12 anos de idade incompletos, ou seja, se ele não tem 12 anos ainda, nesse caso é feita a comunicação perante o Conselho Tutelar. O ideal é nem procurar a delegacia de polícia, porque o Conselho Tutelar realizará esse primeiro atendimento nas situações que o autor do delito ele tenha até 11 anos. A partir do momento que o autor tem 12 anos, já não temos mais criança. A partir do aniversário de 12 anos, quando ele completa 12 anos, se ele pratica uma conduta que se enquadre em crime, que nesse caso seja um ato infracional, é possível procurar a delegacia de polícia, porque ele cometeu um ato infracional. Então, seja a Promotoria da Infância e Juventude, a Vara da Infância e Juventude, ou a DDM, ou uma delegacia comum, ou o Conselho Tutelar, todos esses órgãos, eles podem ser acionados. Mas, quando se tratar de um autor com 12 anos incompletos, ou seja, ele tem até 11 anos, o ideal é procurar o Conselho Tutelar, ou até mesmo a Promotoria da Infância e Juventude, né? Crianças e adolescentes. E o meu questionamento é em relação assim, a vítima, ela sofre demais, né? Ela se sente muito humilhada, ela se fecha demais. Eu gostaria de saber se tem um prazo ou se realmente só vale 5 anos, ou se tem mais, se não tem prazo certo para a pessoa se encorajar e fazer essa denúncia. Eu não entendi muito a indagação. Seria assim, quando a pessoa ele é vítima de um crime, quanto tempo ele tem para procurar uma unidade policial? É isso, né, professora Catiângela? Certo, porque isso aí demora assim, a pessoa tem que se... Eu acho assim, ela fica muito constrangida, né? Demora demais para ela procurar. Talvez o momento que ela procura, ela fala assim, já foi 5 anos, agora não tem mais jeito, você vai fazer o que nesse momento, entendeu? E eu quero saber se para isso também tem prazo ou se não. Tá. Os únicos prazos que existem assim, imagina um crime que dependa de representação da vítima. A vítima tem que tocar adiante isso, né? De forma simplista seria isso. Se ele sabe quem é o autor do crime, ele já sabe quem é o autor do crime. Ele terá apenas 6 meses para registrar o fato ou não, né? Outra situação, caso em outros crimes se percebe a necessidade de obedecer exclusivamente ao período de prescrição. Então, o Código Penal ele estabelece um período de prescrição para vários crimes. Então, por exemplo, tratou-se de homicídio, ele tem 20 anos para registrar, para que esse fato, o autor desse fato seja punido ou não, por exemplo. Então, temos situações nesse sentido. Então, seria o período de prescrição ou casos que dependam de representação, por exemplo. Tem casos que dependem de requerimento, tem outros prazos específicos, dependendo da natureza do crime. Mas vai depender muito disso aí. O importante é sempre que essa pessoa procure uma delegacia de polícia, registre os fatos, e situações que dependam de representação da vítima, a vítima, depois que ela registrou esse fato aí, ou melhor, depois que ela tem
ela sabe quem foi o autor do crime, ele tem 6 meses para levar adiante ou não. Passou 6 meses, aí já não tem o que fazer no âmbito criminal. Pode até ser que no âmbito civil ele possa tomar alguma providência, mas no âmbito criminal não tem mesmo o que fazer. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco conosco sobre a prática de clonagem de WhatsApp, tão comum nas nossas escolas, em nossas vidas. Clonagem de WhatsApp. Ah, legal. Muito bom, muito boa pergunta. Eu vi nos seus slides que o senhor tem lá explanado alguma coisa sobre isso, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para nós. Tem uma cartilha sobre clonagem de WhatsApp, né? Como evitar a clonagem de WhatsApp. Até fiz uma cartilha sobre isso. Disponibilizo essa cartilha que eu elaborei no meu site, no igorjorge.com.br. O problema é que o Igor Jorge, meu site, ele está em manutenção. Então, a gente vai relançar ele, acho que previsão para lançamento, acho que é dia 20 de agosto. Eu acredito que no dia 20 de agosto vamos relançar o meu site com vários materiais gratuitos, alguns livros gratuitos também e tudo mais. Mas é uma questão muito séria, porque isso está acontecendo bastante, toda semana. Então, hoje o que tem acontecido toda semana, sabe qual golpe que é? O termômetro é o que as pessoas me procuram em redes sociais. Então, essa semana eu fui procurado por 3 pessoas em redes sociais e uma pessoa aqui. Semana passada, 2 pessoas aqui e um monte de gente em rede social. É o golpe da pessoa, o criminoso que se passa por outra, pelo Facebook. Então, geralmente, ele se passa por uma menina, entra em contato com um homem já com certa idade, e manda foto íntima para ele, o homem manda foto íntima ou não manda, mas o que acontece? A pessoa passa a entrar em contato com ele, se passando pelo pai da vítima. Fala, olha, minha filha conversou com você mandou foto para ela, você ligou sua webcam, eu tenho provas aqui, eu fiz o boletim de ocorrência. E aí, ou o pai, o suposto pai da vítima pede dinheiro, ou o golpe avança mais um pouquinho. E aí o pai fala que vai chamar a polícia, daí uns dias, no mesmo dia, uma pessoa se passando por policial entra em contato com ele. Fala, você vai ser preso, eu já pedi sua prisão. Você só não vai ser preso se você pagar tantos reais. E a pessoa paga. Né? Eu fui procurado, como eu falei, por uma pessoa essa semana aqui na cidade. Semana passada eu tive 2 vítimas. Toda semana eu tenho 1 ou 2 vítimas presenciais aqui, fora as pessoas que estão entrando em contato pelo Instagram, pelo Facebook, pelas nossas redes sociais. Então isso está acontecendo bastante, esse tipo de golpe. Muito cuidado, né? Muito cuidado com quem as pessoas conversam, isso é muito sério. Agora, o segundo tipo de golpe que tem mais chegado até nós é compra de veículos em sites de leilão. Isso está acontecendo bastante. Então, ele vai lá no site de leilão virtual, compra o carro, paga o carro, ou paga só o sinal para ficar com aquele carro, e tudo é um golpe, é mentira, não vai receber isso. E o terceiro aspecto que é a clonagem de WhatsApp. O primeiro ponto para não acontecer a clonagem, existe um caminho, praticamente dificulta muito isso. É fazer a dupla verificação. Isso é muito fácil. Você vai estabelecer uma senha para o seu WhatsApp. Você que tem WhatsApp, todos nós temos, o que as pessoas precisam fazer? Eles precisam habilitar a chamada dupla verificação. E como que isso vai acontecer? Imagine, no celular Android. Você vai clicar no canto direito superior da tela do seu telefone, vai colocar em configurações. Isso tem tanto se for Android, se for um iPhone. Você vai clicar em configurações. Depois que você clica em configurações, você vai clicar em conta. Então configurações, conta e depois em confirmação em 2 etapas. Olha aqui. Cadê? Tá. No WhatsApp. Vou clicar onde? Vou clicar aqui em conta. Tá. Cliquei em conta. Opa. A minha está habilitada. Tá. A minha está habilitada. Quando eu vou clicar em confirmação em 2 etapas, vai aparecer aqui que está habilitado já. Sim. Então, eu já defini a senha numérica, é um PIN de 6 dígitos.
Então, é um PIN, é um código de segurança, do professor Geraldo, né? Está habilitado. Perfeito. E quem não estiver habilitado, habilite. Só que você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher você vai ter que escolher uma senha essa que tem 2 dígitos, né? Uma senha de 2 dígitos. Como assim? 2 dígitos não, uma senha de 6 dígitos. Então, quando a gente fala em enfrentar esse tipo de problema, é importante fazer o seguinte: habilitar essa dupla verificação, escolher uma senha de 6 números, só que uma senha que você não se esqueça. Não pode ser uma senha muito fácil também, que qualquer criminoso tem acesso, aí não adianta. Mas também não pode ser uma senha que você se esqueça, porque constantemente o WhatsApp pedirá essa senha. Quando você muda de rede, por exemplo, você vai ter que fornecer essa senha. Você está trabalhando, você está com sua família em casa, vai aparecer lá, senão você não usa o WhatsApp. Você vai ter que escolher um e-mail também, você coloca o seu e-mail lá. E como que ocorre essa fraude? Como que ocorre isso? Geralmente, a pessoa te convence a fornecer um número que você recebe no WhatsApp, um número que você recebe via SMS. Exemplo mais comum: o cidadão publica no OLX um anúncio no Mercado Livre. Imediatamente alguém vê o número e manda para ele: para que o seu anúncio seja publicado, será necessário informar o código que você receberá dentro de alguns minutos. E aí, na verdade, esse código que você vai receber daí a alguns minutos não é um código que a OLX está te mandando, que o Mercado Livre está te mandando, não. Na verdade, ou que o auxílio emergencial está te mandando, não. E sim, é um código que o criminoso está instalando o WhatsApp no telefone dele. Ele está instalando o seu WhatsApp no telefone do criminoso. E aí ele instala o seu WhatsApp no telefone do criminoso e ele vai precisar do seu código. Quando você informa para o criminoso aquele código, naquele momento o criminoso insere no celular dele e passa a usar o seu telefone. E aí o que ele faz? Aí o criminoso, ele habilita essa dupla verificação. Ele habilita isso, escolhe um código, aí complicou. Aí você para de ter acesso ao seu WhatsApp. E o que o criminoso vai fazer? O criminoso, ele vai pedir dinheiro para todos os seus amigos. É um caso interessante que eu vi ontem, uma colega recebeu. Porque muitas vezes ele manda já uma informação para o seu WhatsApp, fala: olha, eu estou precisando usar meu WhatsApp, eu preciso de um código. Tem como você informar um código que eu vou mandar aí para você do meu WhatsApp? Na verdade é mentira, na verdade é o código do seu próprio WhatsApp que ele vai saber, tá? Então, cuidado. E se é clonado? Você tem que enviar um e-mail para support@whatsapp.com, informar o seu número, sempre colocando mais 55, que é o código do Brasil, depois o DDD, e informando que o seu telefone foi clonado e que, em razão disso, será necessário desabilitar. Então, ele desabilita e depois ele devolve para você o seu WhatsApp. Aí você volta a utilizar. Mas na cartilha tem como fazer isso e tudo mais. Aí isso vai ser devidamente distribuído aí para vocês. É uma cartilha que demonstra como ocorre fraude, como prevenir, como retomar o WhatsApp, como voltar a utilizar o WhatsApp e também o que tem que ser feito para enfrentar o problema. O que você deve fazer? Deve procurar uma delegacia, se você quiser registrar esses fatos. Perfeito? E eu acho que é isso. Eu vou falar mais sobre essa questão daqui a pouco.